Olá, caros alunos, estamos de volta para a nossa quinta aula de matemática do nono ano, enquadrado no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou Elsa Soares e hoje nós vamos falar de uma matéria muito interessante que são os casos notáveis da multiplicação. Vamos ver o nosso sumário? Para além dos casos notáveis da multiplicação de polinómios, nós vamos também falar ou ver o impacto prático dessa matéria, portanto, desses casos notáveis, na simplificação de expressões algébricas. E vamos ver o que é notável. O notável significa especial. Nós, na aula passada, nós vimos como é que se multiplicam polinómios, não é? Pelo método normal, pelo processo normal. Agora vamos ver algumas situações de multiplicação de polinómios que são especiais, por isso são chamados casos notáveis. E esses casos notáveis são casos que criaram-se regras práticas para esses casos para facilitar os cálculos, para nos facilitar a vida. E quem é que não gosta de ter uma vida facilitada? Todos gostam, por isso não há razões para não gostarem dos casos notáveis. Vamos para o primeiro caso notável? Quadrado de um binómio. É o primeiro caso notável que nós vamos rever. De seguida vamos ver o segundo caso notável, que é o produto da soma de dois binómios pela sua diferença. Portanto, podemos resumir os casos notáveis basicamente nesses dois. Vamos ver o primeiro caso notável com um exemplo. Aqui temos a regra. A regra é muito simples de se apreender e vamos depois consolidá-la com um exemplo. A regra diz que o quadrado de um binómio calcula-se fazendo o quadrado do primeiro termo mais o dobro do produto do primeiro termo pelo segundo termo, portanto, o produto dos termos, mais o quadrado do segundo termo. Mas vamos voltar um pouco atrás e vamos ver um exemplo em que nós vamos fazer a aplicação da multiplicação de polinómios pelo processo que nós vimos na aula passada, pelo processo normal que nós aprendemos, e depois vamos ver a diferença se nós aplicarmos a regra prática, que é o tal caso notável. Temos aqui o exemplo 1, temos o binómio x mais 2 ao quadrado. Não se esqueçam que um binómio é um polinómio de dois termos. Então temos aqui quadrado de um binómio, que é a mesma coisa que ter o binómio, portanto, o x mais 2, a multiplicar-se duas vezes. É o conceito de potência, não é? O expoente é 2, quer dizer que a base, aquilo que está na base, vai se repetir duas vezes. Então, nós temos x mais 2 ao quadrado, significa, ou é o mesmo, pode-se escrever x mais 2 vezes x mais 2. Vamos para o quadro ver como é que se faz essa multiplicação pelo processo que nós aprendemos, ou que nós revemos na aula passada. Nós vimos na aula passada que multiplicar dois polinómios significa multiplicar cada termo do primeiro polinómio por todos os termos do segundo polinómio. Isto é multiplicar, neste caso, o x pelo primeiro termo do segundo polinómio, que é x, e multiplicar o x pelo segundo termo do segundo polinómio, que é 2. Mas também temos que multiplicar o segundo termo do primeiro polinómio por cada um dos termos do segundo polinómio, quer dizer que é multiplicar o 2 por x e depois também por 2. Isto vai dar a expressão x vezes x, nós já sabemos multiplicar monómios dá x quadrado, x vezes 2 dá 2x, agora vamos multiplicar o 2 pelo x, também dá 2x, e o 2 pelo 2, que dá 4. Vimos também que quando temos, depois de multiplicar dois polinómios, podemos ou devemos simplificar a expressão obtida. Reparem que nesta expressão nós temos dois termos que são semelhantes e por isso podem ser somados, podem ser juntados para podermos reduzir a nossa expressão. Não temos nenhum outro termo que é semelhante ao x quadrado, vamos manter o x quadrado. Vamos somar esses dois monómios, sabemos somar monómios, como é que fazemos? Somamos os coeficientes e mantemos a parte literal. Muito bem. Então, vamos somar o 2 e o 2, que são os dois coeficientes dos dois monómios, que são iguais, e vamos manter a parte literal. E, por fim, temos o monómio 4, que não tem nenhum elemento, nenhum termo que lhe é semelhante, por isso vai se manter.
Reparem que o resultado desta multiplicação é esta expressão, x² mais 4x mais 4. É basicamente o que está no método normal, nós já fizemos aqui no quadro, podem ver que os passos são exatamente os que estão no quadro. Agora vamos ao caso notável, vamos ver como é que seria desenvolver esta multiplicação, este caso especial da multiplicação de polinómios, aplicando a regra prática que atrás vimos. Primeiro vamos baixar a regra para relembrar. A regra diz que é o quadrado do primeiro termo mais o dobro do produto dos termos mais o quadrado do segundo termo. Muito bem, nós temos aqui o nosso binômio, o primeiro termo é x, o segundo é 2. Então vamos aplicar a regra. Quadrado do primeiro termo é x, então o quadrado é x². Dobro do produto dos termos. O dobro significa 2 vezes, isso já sabemos, não é? O dobro é 2 vezes, então nós vamos multiplicar 2 vezes os termos. Os termos são x e o 2, então será 2 vezes o x vezes o 2. E por fim, vamos ter o segundo termo, que é o 2, ao quadrado. Quando nós simplificarmos essa expressão, portanto, fazendo as operações que eles estão a ser indicadas, ficaremos com x² mais 4x mais 4. Agora comparemos esses dois resultados do método normal e utilizando o caso notável, para vermos que é exatamente igual. Agora vamos ver que no método normal, reparem quantos passos é que nós demos. 1, 2, 3, 4 passos para obter o resultado final. E contem agora os passos que nós demos para o caso notável. 2 passos, simplesmente 2 passos. Portanto, podem concluir com isso que, utilizando o processo prático, os casos notáveis, é muito mais fácil, é mais curto, é mais rápido, é mais direto, por isso facilita-nos a vida. Sempre que pudermos, então, utilizemos os casos notáveis. Este é um exemplo. Vamos passar para o segundo exemplo, ainda dentro do primeiro caso notável, do quadrado de um binômio, em que agora reparem que o nosso exemplo tem, um dos termos tem um sinal contrário, um sinal negativo. No exemplo anterior, nós tínhamos uma soma, portanto, os dois termos que compõem o binômio tinham o mesmo sinal. Agora nós temos um binômio em que um dos termos é negativo, isto é, os dois termos têm sinais contrários, diferentes. Nós aqui não vamos fazer o mesmo processo no quadro porque a multiplicação de polinómios já fizemos um exemplo e na aula passada também exercitamos um pouco. Portanto, vamos só discorrer aqui como é que se faz a operação e poderão depois confirmar em casa se está tudo bem. Vamos passar diretamente para o caso notável. Relembrando a regra, que é a mesma, não é? Quadrado do primeiro termo mais o dobro do produto dos termos mais o quadrado do segundo termo. Aplicando a regra, portanto, o primeiro termo é x, ficamos com x². Dobro é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. O primeiro termo é x, o segundo termo é menos 2, não se esqueçam de meter o sinal. E o quadrado do segundo termo. Atenção aqui que o quadrado do segundo termo é o quadrado do menos 2, porque o segundo termo ele é negativo. E para ser o quadrado do segundo termo, temos que pôr mesmo o parênteses, portanto, para que o quadrado afete também o menos que está à frente do 2. Não se esqueçam que ter menos 2 dentro de um parênteses ao quadrado ou ter menos 2 ao quadrado é diferente. Não é? Quando temos um parênteses, o sinal está também afeto pelo expoente. Quando não temos o parênteses, é só onde está o expoente é que está afeto pelo expoente. Por isso, façam atenção quando estiverem a aplicar esta regra. Desenvolvendo esta operação, ficamos com x². 2 vezes x vezes menos 2, multiplicação de monómios, multiplicamos os coeficientes, o 2 e o menos 2, estamos com a multiplicação de dois termos com sinais contrários, então na multiplicação, o que é que dá? Dá sempre um número negativo. Multiplicar termos com sinais diferentes dá sempre resultado negativo, por isso vai dar menos 4x. E quando formos desdobrar o segundo termo ao quadrado, não se esqueçam que qualquer número negativo ao quadrado dá sempre um número positivo, então o resultado vai ser mais 4.
O resultado final desta aplicação fica x² menos 4x mais 4, e se nós compararmos, podemos ver que o resultado é igual, com muito menos passos e, por isso, com muito menos trabalho. Passemos agora para o segundo caso notável. Produto da soma de dois monômios pela sua diferença, ou por sua diferença. Agora temos uma outra situação. Já temos uma situação também especial da multiplicação de polinômios e que é trabalhada com uma regra diferente. Diz que nesses casos nós devemos aplicar a regra, diz que devemos fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Tão simples quanto isso. Simplesmente isso. Primeiro termo ao quadrado menos segundo termo ao quadrado. Vamos ver um exemplo para simplificar? Aqui temos o exemplo 3. Multiplicação de dois binômios, em que no primeiro parênteses nós temos x menos 2, uma diferença, no segundo parênteses nós temos x mais 2, uma soma. Então, no fundo, nós estamos com um produto entre uma soma pela sua diferença. Reparem que os monômios são iguais, num parênteses está a soma, no outro está uma diferença. Na multiplicação de polinômios pelo processo normal, já vimos que cada termo de um polinômio vai ser multiplicado por todos os termos do outro polinômio. Portanto, já podemos discorrer o resultado e poderão confirmar em casa esse resultado. E agora vamos passar para o caso notável, relembrando a regra ao lado, que diz que é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O primeiro termo é x, portanto, o quadrado do primeiro termo será x². O segundo termo é 2, vai ser menos 2 ao quadrado. Simplificando a expressão, ficaremos com x² menos 4. Podem ver que o resultado é igual e na mesma temos muito menos passos, muito menos trabalho para fazer esta operação se nós aplicarmos os casos notáveis. Estão a ver que é muito mais fácil, que é muito mais fácil multiplicar polinômios nos casos em que é possível utilizar os casos notáveis, porque isto não se aplica, como podem ver, não se aplica a todas as multiplicações de polinômios, aos casos especiais sim, que são o quadrado de um binômio e o produto de uma soma de dois monômios pela sua diferença, podem claramente optar pelos casos notáveis porque facilita as operações. É claro que os alunos podem dizer, mas professora, se eu não me recordar da regra, se eu não me lembrar como é que se faz, como é que se aplica o caso notável, o aluno não vai ficar sem fazer as operações porque não se lembra da regra. Faz a multiplicação normal pelo processo normal, a não ser que há uma orientação explícita, clara, a dizer que é preciso aplicar os casos notáveis. Aí sim, tem que aplicar os casos notáveis. Mas caso não haja esta orientação, o aluno não se recordar da regra, não fica sem fazer a multiplicação dos polinômios, porque não se recorda. Vamos fazer um exercício de aplicação para consolidar essas duas situações especiais. Não se assustem quando virem casos notáveis, significam casos especiais que podem ser feitos utilizando regras práticas que foram criadas, como eu já disse, para nos facilitar a vida. Temos duas sugestões de exercício. Na linha A, temos x mais 5 dentro de um parênteses vezes x menos 5 dentro de um outro parênteses e de seguida menos x². Como estão a ver, aqui há uma expressão. Pretende-se simplificar essa expressão. Nós vimos no início no nosso sumário que também íamos abordar a aplicação prática dos casos notáveis na simplificação de expressões algébricas. Em matemática, o objetivo final é simplificar o máximo possível as operações, os cálculos, para nos possibilitar depois fazer leituras mais claras. Então aqui nós temos uma expressão que é para ser simplificada utilizando os casos notáveis que já vimos atrás. O primeiro passo nessas simplificações é identificar se há algum caso notável, onde é que está o caso notável e que caso notável é esse. Então, neste caso,
olhando claramente para os dois primeiros parênteses, nós vimos que temos aqui uma soma de dois monómios a multiplicar por sua diferença. Então, em que caso notável é que nós vamos estar? No segundo, claro, o produto de uma soma de dois monómios pela sua diferença. E como é que se faz, como é que se desenvolve este caso notável? Quadrado do primeiro termo é x, então quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. O segundo termo é 5 ao quadrado. Mas ainda a expressão não terminou. Temos ainda um outro termo que é o menos x quadrado. Temos que colocar, não é? Reparem agora para a expressão que nos sobra. Ficamos com dois termos que são semelhantes, por isso podem ser somados, não é? Podem ser reduzidos. Está aqui o x quadrado e o menos x quadrado. Para além disso, para além de serem semelhantes, eles são simétricos. Reparem que o coeficiente do x quadrado é 1, não aparece, mas sabemos que está subentendido. E o coeficiente do menos x quadrado é o menos 1. Por isso estamos com dois termos simétricos. Os termos simétricos, quando somados, dão 0. Nós, em termos práticos, cortamos os termos, mas na verdade cortamos porque a soma vai dar 0. E o que é que sobra? Sobra o termo menos 5 ao quadrado. Reparem que aqui o menos não está a ser afeto pelo expoente, só o 5 é que está ao quadrado. Por isso o menos não vai ser submetido ao quadrado, ou não vai ser repetido duas vezes. Nós só vamos repetir duas vezes o 5, portanto o resultado vai dar menos 25. Ficou claro porque é que o resultado vai dar menos 25 e não 25? Só daria 25 se este menos estivesse dentro de um parênteses junto com o 5 e elevado a 2. Faremos então agora o exercício da linha B. A linha B temos uma outra situação. Menos 2x mais 3 ao quadrado, dentro de um parênteses ao quadrado, mais x menos 3 vezes x mais 3. É uma expressão um pouco mais complexa do que aquela que estava na linha A, mas na mesma podemos rapidamente simplificá-la se nós aplicarmos as regras práticas dos casos notáveis. Primeiro vamos identificar que casos notáveis é que estão aqui na expressão. Reparem que nós estamos aqui com dois monómios, portanto estamos com um binómio que está elevado ao quadrado. Então eu posso logo a partir de dizer que aqui eu tenho quadrado de um binómio. Agora vou focar-me no resto da expressão. X menos 3 dentro de um parênteses, x mais 3 dentro de outro parênteses. Estou claramente na segunda situação dos casos notáveis. Eu estou com uma soma, um produto de uma soma de dois monómios pela sua diferença. Desculpem que vou tirar isto para não perturbar. É capaz de resolver isto em casa? Temos a certeza que sim. Já estão identificados os casos notáveis, agora é aplicar, utilizando as regras e simplificar a expressão. Nós vamos deixar este exercício para fazer a consolidação em casa e temos a certeza que vai conseguir fazer rapidamente e corretamente. Pretende-se que, utilizando os casos notáveis da multiplicação de polinómios, se simplifiquem as seguintes expressões. Na linha A, temos dentro de um parênteses x mais 4 vezes um outro parênteses x menos 4, peço desculpas, mais 2 vezes um parênteses em que dentro do parênteses está x menos 1, tudo elevado ao quadrado. Na linha B,
temos dentro de um parênteses menos x menos 1 dentro do parênteses elevado a 2, portanto ao quadrado, mais outro parênteses x mais 1 ao quadrado. Na linha C, temos 1 menos 1 meio de x dentro de um parênteses, vezes, multiplicar, portanto, por um outro parênteses com 1 menos 1 meio de x também. E no segundo exercício, propõe-se uma situação-problema em que se dá uma figura composta por dois quadrados e um retângulo, em que no quadrado maior o lado mede 2x menos 4, no retângulo o comprimento é x mais 4 e a largura x menos 4, e o quadrado menor tem de lado x menos 4. Portanto, a figura é um quadrado maior encostado a um retângulo e depois encostado a um quadrado menor, com essas medidas que nós já dissemos. Pretende-se calcular a área de toda a figura, que pressupõe um jardim. Pretende-se, portanto, calcular a área desse jardim. Aqui nós temos uma pequena sugestão. Pode-se fazer a área total, calculando as áreas parciais de cada uma dessas figuras que estão ali no desenho, na tela. Então, o que é que nós vimos hoje? Nós vimos hoje que podemos fazer a multiplicação de polinômios com casos práticos muito rapidamente, muito diretamente e levando menos passos, levando menos tempo. É muito importante isso porque, em matemática, quanto mais passos nós dermos nos cálculos que nós estivermos a fazer, mais possibilidade de termos erros de cálculos, não é? Quando mais passos o exercício exige, mais é a probabilidade, maior é a probabilidade de nós errarmos nos cálculos. Por isso é que sempre que for possível utilizar casos práticos que nos levam para passos mais curtos, é conveniente. Vimos que quando se trata de quadrado de um binómio, podemos fazer rapidamente, aplicando o princípio que diz que é calcular o quadrado do primeiro termo, mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E quando estamos numa situação em que temos uma soma de dois monómios vezes a sua diferença, basta calcular o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Tão simples quanto isso, já viu que não há razões para não gostar dos casos notáveis. Nós, portanto, ficamos por aqui hoje. Contamos nos encontrar na próxima aula. Não perca, na próxima aula vamos falar de fatorização de polinómios, que é também um tema muito interessante e com uma aplicação muito prática no cálculo, por exemplo, das equações, na resolução das equações. Terminamos aqui a nossa aula de hoje. Ficou o encontro marcado para a próxima aula. Não percam, porque na próxima aula vamos falar de uma matéria também muito interessante, que é a fatorização de polinómios. Foi um gosto ter estado convosco. Marcado o encontro para a próxima aula. Até mais. Beijinhos.